Olá, olá, minha gente, bem-vindos aí ao nosso podcast Teologia e Sociedade. E hoje nós vamos abrir uma sériezinha aqui, bem legal. Vamos estar falando sobre os 5 ministérios relatados lá em Efésios 4:11, mas hoje nós vamos tratar do primeiro, o nosso conhecido ministério apostólico, né? Os apóstolos, e aí? É necessário ser falado e compreendido, porque por mais que seja difundido, seja polêmico, Jesus deixou ele para a igreja. Precisa ser bem compreendido, né? Exatamente. Então a gente pode cair no erro de chegar diante de Jesus e Jesus nos olhar. E aí, o que tu fez como apóstolo? Como assim? Eu? O que é isso? Tinha acabado? Vai ter bastante pano para manga hoje aí. E eu quero te pedir desde já que você se inscreva no canal, curta, compartilhe, faça suas perguntas, seus comentários, se você concorda, não concorda, não tem problema, a gente está aqui aberto para debater sobre o assunto. Vem com a gente aí. Por que tu acha assim que é tão complicado? A gente ouve tantas ideias e claramente distorcidas sobre a interpretação dos 5 ministérios. Tem gente que diz que isso serve, isso não serve, isso era só para aqueles tempos, já não... Qual é a opinião que tu tem sobre essa divergência, essa dificuldade de assimilar isso nos dias de hoje? A sociedade, ela sempre corre atrás daquilo que parece ter mais fama. Pegamos o ministério pastoral. Eu quero uma posição de destaque na igreja, eu quero ter uma visibilidade. Aonde eu consigo ter essa visibilidade? Sendo pastor. Uhum. Então, daqui a pouco eu sou um evangelista, mas o título de pastor é mais atraente. O título de pastor me dá aquela posição que eu preciso. Então, eu vou correr e vou me tornar um pastor. No meio disso, a gente também tem uma época onde a igreja, ela quer muito a experiência. Então, qual é o ministério que vai dar mais experiências sobrenaturais? O profeta. Então, agora tudo é profético. É a moda. Inclusive, temos a xícara profética aqui. Boa! Tá aí, ó. É a pregação, que ela é mais profética. Culto profético. É o culto profético. Porque isso dá uma sensação que aquilo vai dar uma experiência maior. Live profética. Podcast profético. Tudo, então, vai ganhar o sobrenome de profético. Mas daí se percebe em algum momento que o apóstolo é o chefe dos 5 ministérios. Então, agora, ter uma ascensão maior, eu sou apóstolo. Então, mas o que o apóstolo faz? Não sei, mas eu sou apóstolo. Os 5 ministérios hoje, eles são trabalhados muito no âmbito geral, nessa busca pelo ser humano, pelo poder, o domínio e a experiência. Pegando a carona dessa ideia, eu percebo que o interesse é pelo título. Exatamente. E não compreende a função. Exatamente. Né? São coisas distintas. Uma coisa é título, outra coisa é função. Né? E esse é um ponto interessante, porque quando a gente olha para as escrituras, a gente vê as escrituras falando do falso apóstolo, do falso profeta, do falso evangelista, do falso pastor e do falso mestre. E esse ponto é interessante porque Paulo, ao final de 1 Coríntios 13 e ao início de 1 Coríntios 14, dessa divisão que nós temos hoje, né? Ele fala que o que interessa é o amor. Quem sabe nós não consigamos verificar o kavaná, né? Sim. A intenção do coração. Quem sabe em algum momento ela fique clara para nós. Para Deus sempre está clara. Mas aqui o que o apóstolo Paulo está falando, que o verdadeiro é aquele que ele é um apóstolo, mas ele está movido pelo amor. Ele é o profeta, mas ele está movido pelo amor. Jesus, ele nos dá a pista de como identificar, né? Pelos frutos, sim, os conhecereis, né? Às vezes o fruto ele demora um pouco para aparecer, né? Então, às vezes a pessoa ela chega e ela começa a falar, então até ela tem carisma, cativa. Isso. É boa nas palavras, né? Conquista muito bem. Eu vi um filme esses dias, o personagem dizia pro outro assim, ó: quando o bicho pegar, você vai sair correndo. E eu acho que aqui, nesses momentos tensos, que a gente percebe, né? Quem era esse cara realmente. Eu acho que o fruto de uma situação de tribulação revela de uma forma mais fácil. Cara, eu acho assim, ó, pra galera que tá acompanhando a gente aí, né? Fica sempre aquela interrogação. Alguns ministérios nos parecem ser mais óbvios,
né, a expressão ou a finalidade dele. Quando fala de pastor, parece uma coisa mais óbvia o que seja, embora há também bastante confusão sobre isso. Mas vamos costurar um pouquinho a ideia do que seria cada um? Vamos iniciar pelo texto, né? Vai. Primeiro, o texto aqui onde o apóstolo Paulo faz essa classificação, né, está em Efésios 4, e ele fala, no versículo 11, ele fala bem assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então essa aqui é para uma primeira, né, visão. Ele mesmo quem? Jesus. Então nós temos ali um momento onde Jesus, como último Adão, está reorganizando, né? Jesus ele vem e recupera o domínio sobre demônios, né, que Adão perdeu. Ele recupera o domínio sobre a natureza, ele recupera o domínio sobre a morte, sobre a enfermidade. Né? E aqui ele deixa uma organização de como a igreja deve ser, certo? E no versículo 12 explica o porquê que Jesus fez isso, onde fala bem assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, os ministérios estão ali com o fim de organizar e desenvolver a igreja, em cada um. Então, a gente tem aquela coisa de, às vezes, olhar para a igreja, mas aqui alguém reclamar, mas a igreja não está boa, a igreja não faz... Ok, se ela está assim, é porque, quem sabe, você não está desempenhando o teu papel. Duas coisas bem significativas. Primeiro, é o Senhor que concede. Exatamente. É o Senhor que dá. É Ele que designa. Exatamente. Não são voluntários para a obra. É o Senhor que chama e é Ele que dá de presente para a igreja. Na verdade, não é dons nos homens, mas são homens dons. Exatamente. Não é uma inversão. O Senhor comissiona e capacita indivíduos específicos para uma função específica. E essa função, ela é estruturante da igreja. Exatamente. É o esqueleto estrutural da edificação chamada igreja, não é isso? Exatamente. Apesar de Deus, na graça comum, já ter colocado potencial na pessoa lá no ventre. Como é o caso de Jeremias, na qual ele fala que Deus já o havia chamado para profeta. Esse concedeu aqui fala dessa pessoa aceitando a Jesus, adentrando ao reino, e Jesus revelando, eu vou te dar para a igreja como profeta. Eu vou te conceder para a igreja como profeta. Perfeito. Né? É a vocação. É a vocação. Então, dons naturais, dons ministeriais, que seriam, né, como eu classifico essa lista aqui. E os dons espirituais, que é como eu classifico... Coríntios. 1 Coríntios 12. Aqui, por mais que seja Deus trabalhando pela graça comum, os naturais, Jesus trabalhando os ministeriais na estruturação da igreja, e o Espírito Santo trabalhando os fanerós, né, os espirituais, através do movimento, né, aqui é uma costura dos três. Os três estão trabalhando em conjunto no mesmo indivíduo. No 11 foi listado a estrutura. 12 foi listado o porquê da estrutura. E o 13 fala sobre o tempo dessa estrutura. Olha só. Até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida, a estatura da plenitude de Cristo. Quando vai cessar esses 5 ministérios? Né? Tu tá perfeito? Já tá pronto? Já tá perfeito? Já tá na medida? Olha, eu acho que eu tô... Temos algum trabalho pela frente. Eu acho que se eu avançar um pouquinho mais, devo chegar em 1%. Eu olhei, mas já tá bem. O desafio é grande. E olhando assim, vamos pensar agora nessa estrutura. Paulo dá uma listagem. Ele fala de 5 nomes, mas no outro texto ele vai falar que primeiro, ou seja, como que manifestando primeiro, são os apóstolos, certo? E aí, o que tu considera a função dos apóstolos, no teu entendimento? Isso que tu falou, né? Ele tá em 1 Coríntios 12, no versículo 28, que fala assim, a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar,
ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Esse versículo aqui, o apóstolo Paulo está trabalhando a questão de, possivelmente, de como a igreja foi fundada, de como a igreja foi estruturada. Aqui não está falando sobre um grau de importância. Então, quando a gente olha para o ministério do apóstolo, primeiramente percebendo que há 2 ordens apostólicas aqui no Novo Testamento. Existem a ordem apostólica dos 12, que é aqueles que existem algumas características específicas, né? Eles foram testemunhas oculares, eles andaram e receberam direto de Jesus. Então, esses são aqueles que fundam a igreja, certo? E existe uma segunda ordem, que aqui a divergência é: Paulo está na primeira, está na segunda. Alguns falam que Pedro foi acelerado e teria levantado Matias, mas deveria ter esperado Paulo. Né? Paulo seria aquele que substituiria Judas, né? Mas aqui a questão, bom, Paulo está na primeira ou na segunda? A gente percebe que Paulo às vezes ele mesmo se coloca, não, eu estou na segunda, porque eu peço orientação aos apóstolos da primeira ordem, né? Então, os da primeira ordem seriam aqueles apóstolos que eles vão fundar a sã doutrina, certo? E os da segunda ordem são aqueles que vão manter e prezar ela. Nos da segunda ordem, entendendo que apóstolo significa enviado, né? Sim. Hoje, alguns preferem adotar o nome de missionários, né? Que são aqueles que vão para lugares que o evangelho não está estabelecido e vão estabelecer o evangelho naquele local. A gente percebe bastante resistência no meio da igreja ainda hoje com o uso do nome apóstolo. Sim. Vamos botar entre aspas, desse título, que não é título, né? A gente já sabe, é uma função, mas há uma resistência por boa parte da igreja com a seguinte alegação: não, apóstolo foram os 12, certo? E pronto, e acabou, não tem mais apóstolos. Né? Então essa é uma corrente que é defendida, e isso causa um cisma teológico em muitas igrejas. Outros pensam que o apóstolo é um cargo de chefe na igreja, né? Hierárquico, ele está como autoridade sobre todos os demais. Então, se o indivíduo o ministério dele vai crescendo, a igreja dele vai ficando grande, então ele merece o título de apóstolo. Né? Então, são confusões que são comuns a gente se deparar. O que eu vejo sobre isso aí também, né? Eu vejo que, bom, em primeiro lugar, você usou uma terminologia aí que foi uma adaptação, né? O nome missionário. A galera frita o nome apóstolo, mas adota o nome missionário. E quando a gente vai nas escrituras, você não encontra um nome missionário, né? Não encontra por quê? Porque simplesmente é uma questão linguística. Sim. Né? O nome apóstolo e o nome missionário representam a mesma coisa. Representam a mesma coisa, só que em expressões linguísticas diferentes. Agora, o que na verdade eu vejo como função? O nome já diz, é enviado. Ou seja, o apóstolo é aquele que vai na frente, onde não tem nada, onde não tem igreja, né? Eles são enviados para levar em primeira mão o reino de Deus. É por isso que quando a gente olha a expressão do ministério apostólico, ele vai ter um pouco de tudo. Ele vai ter um pouco de profeta, ele vai ter um pouco de evangelista, ele vai ter um pouco de pastor, um pouco de mestre, porque quando ele chega não tem nada, ele precisa fazer de tudo um pouco. Então, isso é interessante porque tem um desenho que a gente faz, né? Sim. Que é com a palma da mão, aonde a gente pede para a pessoa fechar a mão e o primeiro é o apóstolo, né? Que toca em todos. Sim. Toca em todos os outros dedos. Isso. E isso é interessante. Vou falar por que isso é interessante. Aí depois vem o profeta. Eis que te digo. Né? Aí a gente faz assim e temos aqui o que corre à frente de todos, né? O evangelista. Aí temos o que normalmente vai ter aliança, né? Aí fala do pastor e fala daquele que tem que se considerar o menor de todos, que é
o mestre. Dizem que o mestre é um minguinho porque é para tirar a cerinha do ouvido. Já ouviu isso? Não. Porque o mestre vai falar diretamente aos ouvidos, né? Uhum. Então ele tira a cerinha do ouvido. O cara usa o minguinho para fazer isso. É só uma piadinha de meio de faculdade teológica. Vamos pensar aqui. Cada um desses 5, na sociedade, né, no mandato cultural, tem um movimento interno. O mestre é muito fácil de identificar. É a pessoa que ela é voltada ao ensino, ao estudo, ela ama, né, o conhecimento. Então aqui ela vira professor, certo? O pastor é aquele cara que é muito voltado para pessoas, ama pessoas, quer estar com pessoas, né? É um bom conselheiro. Se tu pedir ajuda, ele corre, vai estar ali. O evangelista é um cara que é bom contar histórias, é um bom vendedor, né? O profeta é um cara, é a pessoa que ela tem um apego e uma dor social muito grande. E o apóstolo? O apóstolo é alguém assim que, no âmbito da sociedade, possivelmente se lance como empresário. É um visionário, um empreendedor. Visionário, é um empreendedor. A mente dele borbulha para projetos. E os bons empresários são aqueles que não são centralizadores. Então, pegando aqui nas escrituras, pensando assim, fazendo essa conexão, analogia. O apóstolo, ele vai para um local onde não tem nada. Mas enxerga tudo feito. Exatamente. Aí ele vai ser quem vai desenvolver o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Ele vai chegar naquele local, ele vai mandar os evangelistas, que vão trazer as pessoas, que vão ser cuidadas pelos pastores, vão ser ensinadas pelos mestres e vão compreender de Deus as coisas através dos profetas. Então ele precisa realmente ter um pouco de cada um para que ele possa desenvolver todo o trabalho. E tu acha que os apóstolos foram só os 12 lá do passado? No contexto da igreja? Nessa questão de ordem, eu acredito que sim, né? Mas a gente precisa, aqui a gente tem que ter uma continuidade, que é justamente agora a questão de preservar a sã doutrina, de ir para esses lugares remotos, né? De estabelecer o trabalho. Então, eu acredito que o apóstolo Paulo, ele funda a segunda ordem, né? E tanto que se nós lermos o Novo Testamento, a gente vê que vários outros são chamados de apóstolos, e não apenas os 12. É interessante, Paulo como apóstolo de segunda ordem, mas se a gente observa o Novo Testamento, a fundamentação doutrinária, ela é basicamente sustentada pelo apóstolo Paulo. O que o projetaria para a primeira ordem, porque função apostolar, plantar igreja, né? Plantar igreja e zelar pela sã doutrina. O que eu acho interessante é que, assim, quando a gente olha a palavra apóstolo, a gente trouxe ela muito para o meio eclesiástico. Né? Mas ela não era uma palavra exclusiva do meio eclesiástico, ela era uma palavra de uso popular. Ela era uma palavra aplicada no contexto do Império Romano. Né? E aí já vamos também um pouco dissecar essa ideia aí. O que eu vejo assim, nas escrituras nós temos primeiro Jesus como sendo o enviado do Pai. Ele é o apóstolo do Pai. Sim. Aí depois nós vemos os apóstolos do Cordeiro. Nessa ordem. Exatamente. Que são os 12. E aí depois nós vemos um outro movimento de gente que continua sendo enviada. Mas a gente vê ali, em Atos principalmente, nitidamente, o Espírito conduzindo este processo. E, ao meu ver, este processo continua até os dias de hoje. O Espírito continua enviando pessoas. Continua a missão a ter que ser cumprida. Né? Evidentemente que a função destes que são enviados hoje não é para trazer alguma doutrina nova, para balizar alguma nova referência teológica. Não é isso. Né? As bases já foram estabelecidas lá. Né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquela doutrina ela tem que ser mantida
para forever, né? Sim. Para sempre. Agora, em termos da missão, em todas as gerações, gente precisou ser enviada. E o que, falando da questão cultural lá, né, da palavra apóstolos, quando o imperador romano, né, o Império Romano de uma forma geral, eles queriam anexar um reino, um território ao império, eles tomaram muitos territórios sem derramar uma gota de sangue, sabe disso? O que eles faziam? O imperador mandava os seus apóstolos, os seus enviados, representando o Império Romano. Chegava lá naquele reino, né, naquele território, e eram recebidos pelo rei local. E aí eles levavam uma mensagem: olha, vocês, o imperador está convidando o reino a pertencer ao império, a tomar parte no império. Só que para isso nós vamos ter que colocar aqui nossos representantes do Império Romano, vocês vão ter que se adequar às nossas leis, às leis do Império Romano, e vocês vão ter que tributar para Roma. Uhum. Topa? Aí a primeira coisa que vem na mente assim, não, claro que não, né? Daí então vinha a segunda parte. Bom, ok, então se vocês não querem, os nossos exércitos vão chegar aqui, vão saquear tudo, vão fazer escravos, vão executar você e sua família em praça pública, o rei e toda a família em praça pública, e nós vamos tomar. O que você prefere? Aí os caras se rendiam sem nenhuma guerra, sem nenhuma gota de sangue, né? Isso era muito comum. Então, quem fazia esse processo de anunciação da expansão do império eram apóstolos. Sim. Enviados do imperador. E Jesus usa essa mesma nomenclatura representando o seu reino. Ó, vocês são meus enviados, vocês vão chegar nos territórios hostis, e vocês, com a minha palavra e com o meu evangelho, com o poder do meu evangelho, vão tomar esses territórios. Perfeito. Olha que interessante. 1 Coríntios 12, 4 ao 6 fala o seguinte: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus, é quem opera tudo em todos. Olha só. Aqui, primeiramente, a gente o texto está falando claramente da função de Deus na sua trindade econômica na questão dos ministérios. Está falando que Deus é quem realiza tudo em todos. Uhum. Tudo em todos, até no ateu. Certo? Uhum. Pela graça comum, Deus realiza tudo. Deus, ele tem esse plano de recuperação do ser humano. É uma diversidade nos dons, mas é o Espírito que traz esses dons, certo? Então, é a função do Espírito Santo startar o vocacionado quando precisar, manifestando nele um dom. Quando fala de Jesus, fala que também há uma diversidade na forma de servir. Mas é Jesus que gerencia isso. Então, é como se o Pai prepara todos, Jesus vem e ativa e o Espírito Santo municia. Uhum. Certo? Então, realmente, todos são enviados por Cristo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Uhum. Portanto, ide, vá. Então, aqui é um comissionamento a todos aqueles que têm essa diversidade de serviço. Fazer discípulos de todas as nações, povos, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uhum. Então, Jesus, de fato, é aquele que tem os seus apóstolos, mas aqui, nesse ponto, que a gente normalmente propõe nessa questão de primeira e segunda ordem, é que existe alguns enviados com um propósito. Jesus ainda está enviando, mas existem outros propósitos. Até quando a gente faz a classificação dos apóstolos, a gente coloca aqui 5 itens, né? Primeiro, testemunho ocular.
chamados por Cristo, pessoalmente por Cristo, naquela forma que ele estava, operações de milagres, ensinar e definir a doutrina e o estabelecer as primeiras igrejas. Sim, esses na primeira ordem. Exatamente. No caso, quando a gente olha para a segunda ordem, a gente vê esse papel do enviado, né? O enviado por alguém para cumprir uma missão, os conservadores dessa doutrina que foi estabelecido pelos da primeira ordem, enviados a lugares onde Cristo não foi anunciado, e esse é um conceito muito, muito importante, né? O que é um povo alcançado? Um povo alcançado não é um povo que foi panfleteado. O povo alcançado, então nosso amigo Elcimar Fernandes, né? Isso. Ele coloca que um povo alcançado, ele é um local aonde tu tem uma igreja estruturada e forte o suficiente para alcançar todo o povo. O seu povo. Exatamente. E aqui a gente vê alguns nomes na segunda ordem, nas escrituras. Epafrodito é chamado de apóstolo. Barnabé. Apolo é chamado de apóstolo. Silvano é chamado de apóstolo. Timóteo é chamado de apóstolo. Andrônico é chamado de apóstolo. Júnias é chamado de apóstolo. Então, a gente vê que não é apenas os da primeira ordem. E hoje? Hoje, eu acredito que quando a gente olha para Atos, que fala dos atos da igreja, a gente continua escrevendo essa história. Né? Atos 29. Exatamente. E de forma que nós ainda temos apóstolos hoje. Mesmo que a gente venha pensar, ou venha ter essa ideia de que o ministério apostólico cessou. Ok, me mostre nas escrituras aonde cessou. Porque se realmente cessou, o apóstolo Paulo, que escreve a maioria do Novo Testamento, ele teria dito isso. Ou Pedro, que faz parte da primeira ordem, teria dito isso. Ou Tiago, que era o grande líder. Ou o profeta, último deles, né? João, que ficou pro fim de todos, né? Exatamente. Ele teria falado algo do tipo, eu sou o último. The end. E acaba o filme, né? E Jesus volta. Quais são as confusões que são comuns hoje? Onde é que está o erro? Eu acho que o grande erro está justamente nessa ideia do falso apóstolo. Está na intenção do coração daquele que quer se promover ao ministério apóstolo. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Não existe apóstolo na igreja local. Entendeu? Na igreja local ele é pastor. Porque o apóstolo, ele tem que estar em movimento. Né? O apóstolo, ele tem que estar estabelecendo projetos novos, desenvolvendo liderança, desenvolvendo os demais ministérios. Sabe onde é que eu vejo um erro grave na questão atual? É entender como uma escadinha de sucesso. Uma escada de poder, né? Hierárquica. Né? O apóstolo como sendo o topo de uma hierarquia. Esse é um modelo de governo da igreja, né? Associado aí a um modelo episcopal que a gente vê na estruturação da própria igreja católica, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Ela tem essa escada, né? Esse modelo hierárquico onde é uma pirâmide, né? Vai afunilando, lá em cima está o Papa. Certo? Então, o que eu vejo na igreja evangélica acontecer é uma transposição desse modelo. Né? O apóstolo, ele figura o Papa do seu meio. Sim. Entende? Então, do seu alcance. Outro erro que eu vejo comum é muitos colocarem assim, apóstolo de uma determinada coisa. Outro dia eu vi alguém dizendo, porque era uma pessoa cristã, enfim, né? Ela se dizendo apóstola da política. Apóstolo da música gospel, apóstolo do ministério, não sei o que, sabe? Destoa daquilo que é. E é simples. Na verdade, é muito simples. Função apostólica, até onde eu entendo, né? Não entendo muito, entendo alguma coisinha só, mas até onde eu entendo, a função apostólica, de primeira mão, é aquele que vai na missão de plantio de igrejas. É função
número 1. Segundo, o apóstolo ele tem uma compreensão da doutrina, da sã doutrina. Ele zela pela sã doutrina. Ele luta pela manutenção dela. Sim. Outra coisa, o apóstolo ele não está preso a o verdadeiro apóstolo, ele não está preso a uma questão denominacional. Ele está para servir o corpo, a igreja. E ele, então, ao detectar dificuldades doutrinárias, ele dá a cara. A gente vê Paulo, por exemplo, adentrando em igrejas que ele não plantou. Roma era uma igreja que Paulo não plantou, mas ele vai lá e intervém em questões doutrinárias, né? E outras igrejas que ele não plantou, mas ele foi comissionado por Cristo para a saúde da igreja, né? Para a sua função, e isso independe de denominação. Claro que hoje, pelas nossas situações estruturais, né, denominacionais, às vezes o indivíduo não tem acesso. Mas, na realidade, hoje, com os meios de comunicação que nós temos, os verdadeiros apóstolos eles acabam se impondo naturalmente. As pessoas de outras denominações acabam dando ouvidos e a verdade se impõe, né? A verdade vai permeando. E uma coisa que o apóstolo tem também de capacitação é uma habilidade para cuidar de líderes, de pastores. E desenvolver. Desenvolver e cuidar. A gente vê Paulo, que é a nossa maior figura representativa de apóstolo, né, no Novo Testamento, a gente vê ele com esse cuidado com os pastores. Não numa posição de chefe de pastores, não é isso. Mas ele tem um cuidado, ele consegue compreender a dor ou a limitação de um líder e assessorar esse líder para que ele possa seguir desempenhando a função dele. O apóstolo ele tem uma sensibilidade dada pelo Espírito de, ao chegar num ambiente, ao chegar numa igreja, ele rapidamente detecta os problemas que estão ali dentro. Numa visão panorâmica, ele já consegue perceber o que está fora do lugar. É como que se tivesse no meio de uma floresta fechada, lá no meio tem um lago e ninguém sabe a trilha para chegar nesse lago. Ele tem um GPS interno, sabe, que leva até o local. Ele consegue chegar no ambiente e captar, isso aqui está fora do lugar, isso aqui não está bem e tal, e ele consegue dar diretrizes para ajustar a igreja. Não, isso é fantástico porque justamente essas habilidades que ele vai ter são os dons que são dados para ele por causa da função que ele vai desempenhar. Para estruturar a igreja. Exatamente. Tem um texto aqui que fala sobre os falsos. Apocalipse 2:2. Fala bem assim, ó. Conheço tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Aqui está colocando basicamente como um apóstolo identifica um falso apóstolo. Olha o texto. Obras. Tiago vai falar, aquele que realmente quer salvo, ele vai ter um exercício de obras. E isso é movido pelo amor, juntando com o que o apóstolo Paulo fala. Tanto teu labor quanto a tua perseverança. Tanto Paulo quanto Tiago precisamos ficar felizes com tribulações. E a tribulação, ela vai trabalhar na gente perseverança. O texto está falando. Claro. E a perseverança gera experiência, que gera esperança, e nisso gera maturidade e integridade. Então, o apóstolo é um cara de casca grossa. É um cara que apanhou muito. Toma muita lambada. Será que Paulo apanhou um pouquinho? Olha só. E que não pode suportar homens maus. O apóstolo, além de não ser um cara mau, ele não suporta a injustiça. Isso movimenta ele. E que puseste à prova os que si mesmos declaram apóstolos. Ah, você é apóstolo? Vamos conversar. Me fala um pouco da tua vida.
e que coloca à prova os que se declaram apóstolo. Apóstolo, ele é enviado. Assim como o Espírito Santo ele é enviado pelo Pai e pelo Filho, o apóstolo ele é enviado pelo Filho e pela igreja. Entende? Uhum. Alguém está ali nutrindo aquele apóstolo, atestando Ele aquele tem uma apóstolo. referência. E quando ele é enviado pela igreja, é porque ele tem Um fruto testificado. um fruto testificado. Exatamente. Então tu tem uma igreja que vai dizer, não, esse cara nós enviamos. Uhum. Tivemos aqui no nosso primeiro podcast o Luciano. É um apóstolo. Sem dúvida. E nós aqui, tanto eu quanto você muito mais do que eu, tu atesta o labor e as obras do Luciano. Com testemunho ocular. Entende? Então, o apóstolo, a gente percebe que banalizou bastante. Né? A gente tem alguns movimentos hoje no Brasil onde a pessoa, ela se denomina apóstolo, não tem marcas no corpo dela. Hoje a gente brinca, né? Os jovens vão lá e fazem o risquinho aqui na sobrancelha, faz a marquinha aqui, ou usa a calça rasgada. É pensar que a calça rasgada, ela fala de um tempo antigo, onde o movimento dos hippies, por exemplo, eles pensavam, não, nós não precisamos mais de uma calça. Nós temos apenas uma calça. E usava aquela calça até rasgada. Tu tem essa marquinha aqui, ou marquinha aqui, isso aqui era marca de guerra dos vikings. Uhum. Ou seja, a gente quer hoje ter a estética, sem passar pela dor. Sem passar pelo sofrimento. Quer ser apóstolo, meu irmão? Se coloca como Paulo se colocou. Uhum. E certamente uma igreja, alguém vá atestar localmente o seu suor, o seu sangue, e vai te enviar pelo campo. E olha só, ir pro campo apenas pelo desejo de fama não vai durar. Não se sustenta. Eu já vi muita gente na ambição, né, assim, achar que ser pastor é uma coisa de segunda categoria. Isso. É uma coisa pequena, uma coisa menor. Quer dizer, no passado ser pastor era top, agora, cara, o cara não se contenta, ele precisa ser mais, ele precisa, aí na ideia de escadinha, né? Tem que ser bispo, daí de ser bispo para ser apóstolo, daqui a pouco o cara quer ser querubim, quer ser alguma coisa do gênero, né? Mas como essa escada de poder, né? E isso fala de vaidade, isso fala de status, isso fala de uma série de coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus, né? Um apóstolo não é mais que um pastor no contexto da obra. Não. Ele tem uma função diferente, né? Mas não dá a ele um privilégio ou privilégios a mais, né? Um salário maior, coisas do gênero, porque é muita distorção, né? Tu quer ver aqui aonde teologicamente a gente ajusta isso? Pelo texto do apóstolo Paulo, né? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Quando a gente olha a trindade ontológica, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, há uma distribuição de funções pela trindade econômica, mas não quer dizer que um é menos importante ou mais poderoso que o outro. A trindade ontológica nos garante que os três têm a mesma majestade, o mesmo poder, só que eles se organizam de forma diferente. Cada um assume um papel aqui. Isso não fala sobre hierarquia. Isso fala sobre papel. Quando a gente olha para os 5 ministérios, o apóstolo não é mais importante. Ele tem um papel. Né? Que é importante. Que é extremamente importante. Assim como o pastor tem um papel que é extremamente importante. Quando Paulo fala que Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, aqui está falando o seguinte: eu precisei colocar aqueles que vão organizar. Quando eu vejo ali esse texto, ele fala primeiramente apóstolo, ele está falando justamente no plano de estabelecimento da igreja. Estruturação. O apóstolo é o camarada que vai abrir a vala para fazer o fundamento. Exatamente. Vai construir um prédio ali, ele vai abrir vala, vai fazer os alicerces, colocar as colunas, para daí depois outro vir e bota tijolo, outro, né? Exatamente. Enfim, ele vai nessa ordem. O que a gente vê com frequência, né? O problema está nisso, a ideia da hierarquia, a escadinha de poder. Camarada, muitas igrejas funcionam assim, camarada chega,
Aí ele começa a crescer um pouquinho, aprender um pouquinho, ele vai se tornar um obreiro. Né? Aí de obreiro ele se torna um diácono. Um diácono ele se torna um presbítero. Um presbítero ele vai se tornar pastor. De pastor ele vai a bispo. De bispo ele vai a apóstolo. Se você não me promover, eu troco de igreja. Exatamente. O cara fica pensando numa carreira. Né? Um plano de carreira. Eu preciso crescer dentro desse plano aqui. Só que a Bíblia não mostra a igreja nessa estrutura. Não. Né? E acho que cabe um bate-papo nosso só para falar sobre isso. Exatamente. Né? Mas isso está muito, vamos assim, vou parafrasear aqui, numa torre de Babel dentro de nós. De querer crescer, ascender e quem sabe chegar até a posição, como você falou, de querubim ou de Deus. Uma das coisas que tu estava falando antes sobre falsos apóstolos, uma das coisas que a gente, pelas escrituras, tem isso como orientação, é as motivações. Em vários momentos, Paulo vai detectar o falso apóstolo como aquele que está pleiteando interesses próprios. Sim. Né? Aquele que está buscando o seu próprio benefício, o seu próprio favor. E usando a igreja para isso, usando as pessoas. Essa é uma forma de detectar verdadeiro e falso. E é fácil de ver frutos também. Disso, frutos né? Disso aí. Quando você olha uma árvore, e ao olhar essa árvore, você percebe assim, essa árvore não deu nenhum fruto. Então, essa árvore é o quê? É uma macieira, é uma laranjeira? O que é essa árvore aqui? Quando a árvore, do nada, ela vem e dá uma maçã. Ela se tornou uma macieira naquele momento? Não, ela sempre foi. Ela sempre foi, só que ela se revelou. Sim. Vamos dizer que essa árvore ela tem várias maçãs. O fato de arrancar todas as maçãs dela torna ela uma não macieira? Não, ela vai voltar a dar o mesmo fruto ali na frente. Aquilo que as escrituras convidam é que a gente venha arrancar essa árvore até as raízes e plantar uma árvore nova. Quando as intenções elas estão erradas, possivelmente o espírito não está sendo atendido. Quem sabe essa pessoa realmente seja uma apóstola, certo? Mas ela está agindo com falsidade. Tem que arrancar. Tem que arrancar, repensar tudo isso, trabalhar essa pessoa. Essa questão que você falou do coração, da motivação, é uma coisa que a própria pessoa pode se sondar. Um ponto de reflexão. Por que eu quero isso? Certa vez eu vi uma ilustração, diz assim, onde é que tu costuma botar o carro na casa? Na garagem? Na garagem, ok? Aí daqui a pouco tu vai dormir na garagem. O fato de dormir na garagem não te torna um carro. Boa. Certo? Sim. Tem gente que está colocado na posição apostólica, mas não é um apóstolo. Exato. Essa é uma frase de alguém que você conheceu pessoalmente, do Miles Monroe, né? Tem uma conferência que ele tá e ele fala assim, palavras duras, né? É uma conferência para pastores. E nessa conferência ele fala bem assim, ó, muitos dos que estão aqui não deveriam ser pastores. É fato. Porque assim, quem sabe alguém que tá ali, eu conheço uns pastores que são muito bons evangelistas. É o problema do desconhecimento das funções ministeriais. O camarada é alocado de uma forma equivocada, né? O que tu deixaria de conselho final aí pra galera? Se você tem dúvida sobre o ministério apostólico, deixa nos comentários aqui, a gente vai estar respondendo você. A minha orientação, assim, do que a gente compreende sobre os 5 ministérios, quanto ao apóstolo, siga ao que fala em Apocalipse 2:2 sobre aquele que está observando, né? Você tem que ter obras, e isso como resultado da fé. E as obras, elas não, elas por si só, elas acabam logo ali. A gente percebe o vigor, né, da pessoa. Segundo, perseverança. A igreja vai ver isso. A igreja vai notar isso. Não suporta pessoas más, quanto ele tem um coração muito apaixonado por Jesus. O apóstolo, a cabeça dele, ela borbulha de ideias de projetos.
E ele é alguém que consegue juntar pessoas para executar esses projetos. Ele é um bom gestor de recursos humanos. É um excelente gestor de recursos humanos. Ele sabe desenvolver pessoas. Nesse ponto, quem sabe ele está dado ao empreendedorismo, certo? Quem sabe é um empresário e agora começa a se descobrir, ou está realmente na igreja local, ali trabalhando em projetos na igreja local, movimentando os voluntários ali, a igreja no trabalho. O importante é a igreja e você, apóstolo, olhar para você e entender assim, o porquê que eu estou fazendo isso? Qual é a verdadeira motivação do meu coração? É a oração de Davi. Senhor, verifica se há em mim algum caminho mau. Verifica se as intenções do meu coração são justas e estão de acordo com aquilo que o Senhor me vocacionou. E a igreja não seja apressada, né? Pega esse cara, manda lá para uma junta de missões, manda para um treinamento, manda ser capacitado, larga na mão dele uma atividade de pouco impacto. A atividade dando certo, aumenta o impacto e vê como isso acontece, né? Olhe os frutos. Certamente essa análise pessoal do coração e esse movimento da igreja observar os frutos, sendo a análise, né, resultante como amor, e os frutos sendo positivos, isso faz com que se ateste que Jesus está enviando essa pessoa. Eu acrescentaria aqui uma coisa, Gustavo, no que tu disseste. O momento que o indivíduo entende o seu chamado no corpo, a sua função no corpo, por mais que em algum aspecto ele não esteja bem desenvolvido, por exemplo, tu disseste, ele é um bom empreendedor, um bom gestor, daqui a pouco ele não tem isso ainda afiado, ele não tem isso ainda trabalhado, mas se ele entende que ele foi chamado por Deus para desenvolver essa função no corpo, essa parte que não está tão bem, ele pode focar para se aprimorar, para poder desenvolver aquela competência e servir melhor no reino, né? Então acho que essa é uma dica bem importante, né? Mas ele vai ter sempre um movimento sugestivo para as coisas. Ele tem uma predisposição a isso. Exatamente. Agora, mas precisa desenvolver. Precisa ser afiado, né? Um outro ponto que eu acho que apóstolos têm no seu caráter, de forma já a uma predisposição, eles não cedem facilmente ao sofrimento. Naturalmente, eles não são sensíveis. Entender isso, porque senão o cara anda 500 metros e se afunda, né? Cara, apóstolo põe em carga e vai. Ele pode sofrer, a gente tem que cuidar para que ele não morra por causa disso, mas ele não é chorão. Marcos, né, acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária e não aguentou o tranco, voltou atrás, né? E Barnabé e Paulo seguiram em frente, mas ele recuou. Quer dizer, na segunda viagem já, quando o Barnabé quis levar junto, Paulo disse, não, para lá. o cara nos deixou na mão, deu, né? Depois acaba uma reconciliação bacana lá. Eu queria dar uma fala só para finalizar da minha parte, porque eu também sou visto, né, como apóstolo. E isso foi uma experiência estabelecida no meu roteiro ministerial, né? Desde o início da minha trajetória ministerial, aconteceram essas marcas na minha vida. Eu fui levado a plantar igrejas, era algo espontâneo, né? Cooperei no plantio de muitas igrejas no Rio Grande do Sul e até fora, até em outros países. E muito naturalmente eu via um movimento de Deus de ajudar pastores no outro aspecto, mesmo fora da nossa denominação. Um apóstolo bíblico, ele não está preso a uma questão denominacional, é uma visão do reino. Então, participando muito ativamente como orientador, como conselheiro, né, como apoiador de muitos pastores de várias denominações,
né? Ajudando eles na edificação. Desenvolveu muita gente. Bastante gente. Então, eu fluí muito na minha vocação apostolar. Nos últimos tempos, eu vejo que essa atuação, né, ela está mais restrita, está mais limitada. Hoje eu estou numa vertente mais pastoral, efetivamente, e de mestre, do que na minha vertente apostólica, o que eu não tenho nenhum conflito com isso, né? E muitas pessoas vêm, tá, mas eu te chamo de apóstolo, te chamo de pastor, pode chamar de Levi também, serve, né? E eu não tenho nenhum conflito com isso, né? Tem gente que diz, pastor, não, desculpa, apóstolo. Eu disse, mas por que desculpa? Não tem isso, né? Então, traçar essa clareza sobre as coisas acaba que eu acho que é saudável para a igreja. O ponto é que todos nós somos apóstolos. Todos nós temos que ser profetas, evangelistas, pastores e mestres. Há um pouco dessa carga de cada um dos 5 dentro de nós, porque isso faz a gente se conectar e entender e sermos empáticos com a missão do outro. Mas existe aqui uma carga, um impulso mais pesado que eu passo a enxergar que é para 1 ou para 2, né? Daqui a pouco eu tenho essa carga apostolar, mas como mestre também, né? Então isso também é muito claro, isso é muito importante também compreender. Hoje nós fizemos aí o primeiro episódio dessa série, que nós vamos estar falando sobre os ministérios de Efésios 4:11, e hoje falamos sobre apóstolos. No próximo encontro vamos estar aí tratando sobre profetas, ok? Olha só. Recebemos você aí, por favor, compartilhe, curta, se inscreva no canal, ativa aí o sininho aí de notificações e faça chegar, né, a muitos nosso tempo aqui em comum. Valeu, gente. Obrigadão, beijão, Deus abençoe. Tchau.